Olá, meu nome é Rosiane, sou enfermeira e estomaterapeuta e estamos nos encontrando mais uma vez aqui nesse canal. O objetivo aqui é conversar sobre cicatrização de feridas e os seus desafios, né? Que nós, profissionais de enfermagem, né, nos deparamos no decorrer da nossa jornada profissional. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o processo de cicatrização. Eu percebo que muitas vezes os colegas, né, eles me procuram para perguntar, Rose, e aí, o que eu uso nessa ferida? Essa dúvida fica muito focada para o que prescrever localmente, né, para tratar a lesão. O que é importante nós entendermos nesse processo, né, complexo? Que quando a gente tem uma ferida aberta, então a pele é o nosso manto protetor, ela funciona como a nossa armadura. E a partir do momento que eu tenho um rompimento nessa armadura, eu tenho a interrupção dessa continuidade da pele e aí eu tenho uma ferida. E a ferida, para cicatrizar, ela existe um processo fisiológico, um processo natural do nosso corpo, né, para que essa cicatrização ocorra. Então, se nós fôssemos, né, separar essas fases didaticamente, ela começa pela inflamação, depois a gente vai dividir, essa fase ela dá sequência para a fase proliferativa e depois a última fase de remodulação, que é a fase de epitelização, a fase final. Essas fases, elas ocorrem naturalmente. Então, uma ferida, quando eu tenho essa interrupção da pele, essa ferida ela vai cicatrizar. E muitos pacientes, né, onde ocorrem as nossas dúvidas geralmente, é porque o paciente está lá com a ferida aberta já há algum tempo e essa ferida não cicatriza. Então existem fatores, sim, né, que vão impactar para que essa ferida acabe cronificando, ela se torna uma ferida complexa, uma ferida, né, de difícil manejo, uma ferida na qual a gente precisa entender um pouquinho mais desse processo para poder dar condições para o nosso paciente cicatrizar. E as tecnologias, né, elas vêm para nos apoiar nesse sentido. E uma das coisas que eu percebo também é que muitas vezes os enfermeiros eles acabam ficando focados nas marcas, né? Ah, e é o hidrogel da marca tal, o alginato da marca tal. Então a gente deve entender primeiro qual é o princípio, né, daquela cobertura, daquela tecnologia e principalmente entender o que a ferida está me dizendo, o que ela está precisando ali. Então, esse é um desafio nosso, né, enquanto profissional de enfermagem, para poder proporcionar, né, para esse paciente condição de cicatrizar. Quais são os fatores que vão impactar nesse processo de cicatrização? Então, lembrar que a ferida, o local, é um dos pilares que eu preciso olhar para promover cicatrização. Um outro pilar, eu preciso olhar para o paciente, eu preciso conhecer o meu paciente. E conhecer o meu paciente não é só olhar para ele, eu preciso entender o meio onde esse paciente está inserido. Quais são os hábitos desse paciente, como esse paciente se alimenta. Esse paciente tem alguma doença? Como é que está essa questão do controle, né, dessas doenças, dessas comorbidades desse meu paciente? Então, eu preciso olhar esse meu paciente como um todo. A partir do momento que eu olho o meu paciente como um todo, eu consigo compreender esse processo e estabelecer um plano terapêutico. E esse plano terapêutico, ele é um plano individualizado. Então, não existe receita de bolo. Eu costumo falar sempre para os meus alunos, não existe receita de bolo, né? Existe eu dar condição para o meu paciente cicatrizar através de uma tecnologia e também que algo que ele consiga, né, também arcar. Então, hoje nós temos tecnologias hiper, mega ótimas, né, que vão super acelerar o processo de cicatrização. Mas nem sempre essa tecnologia, esse recurso está disponível para o meu paciente, ele não tem condições, né, de arcar com esse custo, por exemplo. Então eu preciso entender o que existe no mercado e conhecer o que existe, saber usar o que existe, mas poder fazer toda a oferta, né? Olha, se o senhor tem a condição de usar a tecnologia X, né? E o tempo de cicatrização, provavelmente a gente consegue encurtar esse tempo de cicatrização, porque a gente consegue ganhar tempo aí, né? Mas que também é possível, muitas vezes, eu cicatrizar o meu paciente com algo manipulado, por exemplo. Então, tudo vai... o plano terapêutico, ele é individualizado justamente por isso,
porque eu preciso entender onde o meu paciente se encontra, qual é o meio que esse meu paciente está inserido.